Queridos, o assunto de hoje pela manhã é um assunto bem interessante. Eu já tenho pensado nele já faz algum tempo, e quando o Ricardo então me contactou, é claro que eu aceitei de bom grado. Quando nós pregamos, não somente lá na nossa igreja em Indaiatuba, mas o pastor Ricardo também e alguns outros pastores no Brasil, você já deve ter percebido que, domingo após domingo, seu pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia, lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto. Já percebeu isso? Ok. Talvez, eu acho que vocês não, mas talvez alguém pense: o pastor não podia fazer diferente? O pastor não podia fazer pregar um tema, né? Algum tema assim da atualidade, um tema assim que está todo mundo falando, tipo, será que o Trump vai prender o Maduro ou não? Prega sobre isso, cara, né? Algum tema atual, né? E o STF, o que a gente faz com o STF? Ou o que o STF vai fazer com a gente, né? Algum tema atual, né? Sobre drogas, sexo e rock and roll, sei lá. Não seria melhor? Não tem tanta igreja fazendo isso, aliás. Por que não fazer isso? Né? Então, o que nós vamos conversar hoje pela manhã é uma tentativa de consolidar o que os irmãos já têm, que é a convicção de que a pregação das Escrituras, ela deve ser expositiva. Não existe, quando se trata de pregação, não existem métodos, não existem formas, existe somente a pregação expositiva. E eu afirmo isso com muito temor, eu não estou falando com leviandade. Eu sei que vai ter gente que vai me xingar, como tem xingado, e dito: isso é radicalismo, isso é fundamentalismo, Nelson. Mas, como eu sou covarde, então eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar para você que quem fala isso não é somente eu e o Ricardo, o pastor Ricardo. Eu vou trazer gente mais importante que a gente, tá bom? Então vamos lá, olha só. Quem mais fala isso? Olha, já ouviu falar dele? John Stott. Toda pregação cristã verdadeira é expositiva. Não sou eu que estou falando, é o John Stott. Mais um. Conhece esse? Martyn Lloyd-Jones. Foi o conselheiro da rainha Elizabeth. E ele disse o seguinte: um sermão sempre deve ser expositivo. De novo, não sou eu que estou falando, é o Martyn Lloyd-Jones. Joia. Mais um. Albert Mohler. Albert Mohler, ele é o atual reitor do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, Southern. Ele diz o seguinte: se somos servos da palavra, nossa pregação deve ser verdadeiramente expositiva. De novo, não sou eu que estou falando, é o Mohler. Ok. Mais um. Mark Dever. Ele é pastor da Igreja Batista de Washington e também presidente e fundador do Ministério Nove Marcas. E ele diz o seguinte: a pregação expositiva é pregar estando a serviço da palavra. Pressupõe a crença na autoridade das Escrituras. A crença no fato de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Contudo, é muito mais do que isso. Um compromisso com a pregação expositiva é um compromisso em ouvir a palavra de Deus,
é não somente uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também uma submissão de si mesmo à palavra. Todos esses autores, e muitos outros, a gente poderia passar o dia aqui trazendo o referencial teórico, teológico e bíblico da pregação expositiva. Todos esses autores, eles estão dizendo a uma só voz: irmãos, a pregação, ela só pode ser, se ela é bíblica, ela só pode ser expositiva. E aí a gente precisa entender, então, o que é pregação expositiva. Okay? Qual que é o conceito? Deixa eu trazer para vocês o conceito do ministério que eu atuava, ou melhor, que era um dos apoiadores do Prega a Palavra, que era o Ministério Leroy, Resources International, e eles esclarecem o seguinte: a pregação expositiva é aquela que extrai a mensagem da Escritura, tornando-a acessível aos ouvintes contemporâneos. Perceba os elementos nessa definição: extrai, escritura e acessibilidade. Guarda aí esses três elementos. Vamos para mais uma definição. Essa definição é do Stephen Kirchner. Ele é um professor de teologia aqui no Brasil, muito conhecido, muito relevante aqui no país. E ele é citado por Davi Mer, que a gente conhece bem, que foi professor de pregação lá no Palavra da Vida por muitos anos. E ele diz o seguinte: a pregação expositiva é a explicação aplicada. Explica a passagem de uma maneira que leve a igreja à sua aplicação verdadeira e prática. Perceba novamente os elementos aqui nessa definição: explicação aplicada, passagem e aplicação. Guarda aí esses elementos. Vamos para mais uma definição. Essa definição está no Bryan Chapell, no seu livro Pregação Cristocêntrica. Ele diz o seguinte: a pregação expositiva não somente constrange o pregador a interpretar o que a Bíblia diz, mas obriga-o a explicar o que a Bíblia significa na vida das pessoas hoje. Mais uma vez, quais são os elementos aqui nessa definição? Interpretação, Bíblia, explicação. Só mais uma citação. Randall Robinson, ele é um americano, o livro dele, Biblical Preacher, trabalha muito essa questão da pregação bíblica para os nossos dias, e ele diz o seguinte: pregação expositiva é a comunidade de uma ideia, a comunicação de uma ideia bíblica derivada e transmitida por meio de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, o qual o Espírito Santo primeiro aplica à personalidade e experiência do pregador e em seguida por meio dele aos ouvintes. Perceba os elementos aqui desse conceito que ele traz. Acabei de ler, não estava mostrando. Quais são os elementos? Estudo, passagem e aplicação. O que tem de comum em todas essas definições em relação à pregação expositiva, gente? 3 elementos. Aqui, ó. Pregação expositiva é isso aqui: leitura, explicação e aplicação. Leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Todos esses autores estão trazendo esses elementos para a pregação. Isso é pregação expositiva e é a pregação que é realmente bíblica. Tá, mas onde você vê isso na Bíblia, Nelson? A Bíblia fala sobre isso? Claro, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 8.
Neemias, capítulo 8. Vamos ler esse texto, verso 1 até o verso 8. Diz assim, Neemias 8. Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. Púlpito, né, gente? E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Semá, Ananias, ou melhor, Adaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu, Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías explicavam a lei ao povo, e o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Percebe isso aqui, gente? Percebe o que está acontecendo aqui? O povo de Israel havia abandonado as Escrituras, abandonado a aliança com o seu Deus, e por isso o Senhor disciplinou a nação saiu, foi levada para o exílio, depois de 70 anos retornou, e aqui é o momento em que Esdras e Neemias estão reconstruindo o templo e os muros de Jerusalém. E é nessa ocasião, então, que o povo se reúne, e o que é que acontece? Mandam trazer o livro da lei. O que é o livro da lei? A Bíblia. Era a Bíblia que eles tinham, a porção que eles tinham naquele momento. E é bem interessante porque, olha os elementos que estão aqui no texto. O sacerdote Esdras trouxe a lei e fez o quê? Leu. Depois explicou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem prompt aqui? Embaixo. Aqui, ó, gente. Chique demais. Aqui, ó. Explicou a lei ao povo, leram, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Leitura, explicação, aplicação. Aplicação. É isso que a pregação, então, realmente bíblica, a pregação expositiva. Pastor, mas e o temático? O que a gente faz com o temático? Bem, Grant Osborne, ele trabalha com hermenêutica lá nos Estados Unidos, e ele é um homem profundamente conhecedor nessa área, e juntamente com, Osborne Sidney Greidanus, daqui a pouco eu vou mencionar o Osborne, ele diz o seguinte: quando se trata de pregação, existem dois tipos. Sermão bíblico e o sermão não bíblico. Pronto. Acabou? Vamos embora para casa? Já deu.
sermão bíblico e o sermão não bíblico. Tá. O sermão bíblico é o sermão expositivo. E o sermão não bíblico é o sermão temático. De novo, não sou eu que estou dizendo. Não batam em mim. Eu sou desse tamanho todo. Mas não aguento. Então, por isso, estou citando esses autores, para você entender que não é coisa da minha cabeça. Esse autor, ele está dizendo, só existe 2 tipos de sermão, um bíblico e um não bíblico. E o bíblico é o expositivo. E o não bíblico é o temático. Pronto, é isso aí. Agora, o sermão expositivo, ele pode ser apresentado de acordo com a extensão do texto, de maneira, a partir da sua unidade textual, ou textual, e olha, ele pode ser temático. Olha que interessante. É possível um sermão ser expositivo e temático. Bom, o sermão temático, só temático, ele é não textual. Tá, pastor? Qual que é a diferença do sermão expositivo temático e o sermão temático não textual? O sermão expositivo temático é aquele em que você vai desenvolver um tema. Vou falar sobre amor. Beleza. Só que você vai fazer uma pesquisa canônica, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para entender o que a Bíblia tem a dizer sobre aquele tema. Essa é uma pesquisa, querido, hercúlea, que não dá para você fazer todo domingo, né? São mais para ocasiões especiais, né? Aniversário da igreja, um congresso, como tivemos ontem, e etc. Porque realmente é absolutamente difícil fazer algo como esse. Mas é possível. Sermão expositivo temático. Agora, o que é o sermão temático não textual? É aquele sermão que o sujeito ele fala assim, eu vou falar sobre amor. E aí, então, ele desenvolve o que ele quer falar sobre amor. E aí, no final, ele lembra que ele vai falar na igreja. Aí ele tenta achar um versículo para apoiar o que ele quer dizer. Esse sermão temático, ele não é um sermão. Ok? Eu lembro, certa vez, um pastor me procurou. Ele sabia que eu atuava com treinamento de pastores em pregação. E ele compartilhou comigo que tinha sido chamado para pregar em um culto de formatura de alguém da igreja dele. Falei, legal, joia, vou orar por você. Ele falou, não, eu quero muito mais, eu quero que você me ajude na pregação. E eu fiquei todo, né? Falei, puxa vida, o cara, ele era até de mais idade que eu, pedindo ajuda, ótimo. Falei, legal, vamos estudar o texto, vamos estudar o texto juntos, e aí a gente elabora aí. Que texto você está pensando? Ele falou, não, é o seguinte. E aí ele tirou da pasta dele 4 laudas de folhas. Falou, olha, aqui está a pregação. Já escrevi tudo. Falei, joia. E aí? Então, esse é o meu problema. Eu ainda não achei um texto para isso. É aqui que eu queria que você me ajudasse. Falei, meu irmão, desculpa, eu não posso te ajudar. Não dá. Né? Esse sermão, então, é o que nós estamos aqui nos contrapondo. Infelizmente, é o mais comum nos nossos dias. O pastor, ele vai para uma faculdade, estuda lá psicologia, estuda sociologia, estuda, seja lá o que for, ele acha super legal o que ele aprende na faculdade, e aí ele pensa, puxa, as pessoas da igreja podiam saber disso. E aí o que ele faz? Ele simplesmente pega um versículo para apoiar o que ele está dizendo, querido.
E aí depois a gente não sabe por que a igreja brasileira ela caminha em passos largos para a apostasia. É porque os púlpitos já apostataram há faz tempo, né? Então é essa a questão. Agora sim, o Osborne, ele diz o seguinte, na espiral hermenêutica: exposição significa uma mensagem baseada na Bíblia, em geral uma série que conduz a igreja através de um livro como Isaías ou Romanos. Então, um sermão temático pode ser expositivo, contanto que ele faça a pergunta: o que a Bíblia diz sobre esse assunto? E em seguida conduz a congregação através do que a palavra de Deus revela sobre o assunto em questão. Aí tudo bem, estamos juntos, é isso aí, ok? Agora, esse outro tipo de sermão, não dá, realmente não é bíblico. E aqui eu trago para você um exemplo disso. Esses dois sermões, eu presenciei, eu não ouvi falar, eu estava no local, ok? Eu vou me reservar o direito de não mencionar o nome aqui dos pregadores. Os dois pregadores pregaram o mesmo texto, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 até o verso 4. Olha o primeiro, sermão A. O pastor que eu queria ter. Pastor que eu queria ter, né? Eu queria um pastor que me inspirasse em uma espiritualidade baseada na comunhão com Deus. Eu queria um pastor que me inspirasse em uma vida de santidade. Eu queria um pastor que caminhasse comigo nas crises da vida. Eu queria um pastor que fosse tão humano quanto eu, sem máscaras. Eu queria um pastor que fosse apaixonado por Jesus e o seu reino. Legal. A pergunta é, de onde ele tirou isso? De 1 Pedro 5, o que não foi? Será que foi do gibi que ele estava lendo? Não sei. Agora, olha o sermão B. De novo, o mesmo texto. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Pastores que pastoreiam o rebanho formam líderes que servem bem. Verso 1. Pastores que pastoreiam tratam os liderados como iguais. 2, verso 2. Pastorear o rebanho, que significa manter as pessoas reunidas. 3, no verso 2, pastorear inclui 2 tipos de responsabilidade: alimentar e cuidar. 4, verso 2 e 3, a atitude do pastor que influencia a formação de líderes e assim por diante. Qual que é a diferença que você vê aqui, gente? Meu querido, a diferença é colossal. O sermão B, ele está profundamente sujeito ao texto de 1 Pedro, capítulo 5. O sermão A, ele não está nem aí para o texto. Ele pode até ter lido o texto, como o fez, mas ele não está nem aí para o texto. E o duro é que ele dá uma cara de ser bíblico, evangélico. Esse é o pior. Conduz a igreja para a apostasia sem que a igreja sequer perceba. Fazendo justiça ao sermão B, o sermão B eu posso mencionar. O sermão A é de um pastor, não é da Universal não, gente. Na época, ele era o presidente da Convenção Batista Brasileira. Presidente da Convenção Batista Brasileira. O sermão B, pastor Russell Shedd. Ok? Está explicado. Está explicado. Por que essa diferença? Por que então alguém como o sermão B prega expositivamente, ele lê o texto, ele explica o texto, ele aplica o texto? Por que ele faz isso? E por que o pastor do sermão A faz de maneira diferente? Queridos, isso é um método. Sendo um método, ele foi aprendido. Sendo aprendido, há uma escola que ensina. Existe uma escola de formação que não é só do Brasil, é no mundo inteiro. O Brasil é só quintal dessa escola, em que
pastores têm sido há décadas sido ensinados dessa forma. E essa forma tem sido, infelizmente, uma das formas majoritárias dos púlpitos no Brasil. Infelizmente. E aqui eu queria ajudar você a entender esse processo. Olha só, quando se trata, então, de tipologia sermônica, nos seminários, os livros mais conhecidos de sermão são esse aí, dos sermões do Brodus, a preparação de sermões. Agora, veja o que esse autor aqui, ele denuncia. O Plínio Moreira, ele escreveu esse livro, A Arte de Pregar o Evangelho. Ele foi pastor, veja, pasmem, da Igreja Batista da Água Branca. Foi presidente da Convenção Batista, isso na década de 80. Ele escreve assim: a homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens seguindo as técnicas da retórica grega e da oratória romana. Somente conhecendo a história podemos hoje admitir que a homilética, que deveria ser a arte da conversação, seja sinônima de retórica ou oratória aplicada à religião. O que esse homem está dizendo? Ele está dizendo que a forma de pregação foi profundamente influenciada historicamente pela retórica grega. E aí, então, a gente, para constatar isso, a gente precisa ir na história. Não temos problema nenhum com isso, vamos na história. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que está sendo ensinado em muitos seminários hoje. É por isso que o pastor Ricardo nós temos tido muito cuidado com os jovens, para onde nós mandamos os jovens vocacionados, que seminário nós mandamos, porque às vezes um jovem está todo animado na igreja, está todo, ele trabalha, cheio de fé, aí a gente envia para o seminário, o camarada chega lá no seminário, ele perde a fé. Isso é triste. Por quê? Olha só, olha o que essa pessoa aqui, Hawkins, no livro Homilética Prática, olha o que ele está ensinando. Você vai lá no sumário, olha o que tem lá. Aplicação da psicologia à homilética. Aplicação da lógica, que lógica? Lógica grega, à homilética. Aí ele continua. Sermões baseados em capítulos da Bíblia. Opa, que legal, né? Tamo junto, mas não tem só esse tipo de sermão. Olha só o que tem mais. Sermões, lá no 10. Sermões baseados em contrastes. Sermões baseados em milagres, sermões baseados em parábolas, sermões sobre um livro inteiro da Bíblia. Legal, é o que a gente faz na nossa igreja, né? Mas olha só, sermões baseados em antítipos. Como assim? Sermões baseados em um hino. Já pensou? A gente acabou de cantar aqui uma música super legal, né? E aí você deixa lá a letra no Data Show e fala, gente, hoje eu vou pregar sobre esse hino aqui. Sermões baseados em resumos de livros. Estou lendo um livro super legal, achei ótimo, vou resumir e vou pregar ele na Bíblia, na igreja. É isso que tem sido ensinado, infelizmente, em muitos seminários. Então, a partir disso, duas declarações para vocês guardarem hoje pela manhã. Em primeiro lugar, o sermão temático é o resultado de um processo histórico marcado por influências extra-bíblicas. E em segundo lugar, o sermão temático é o resultado de um processo histórico marcado pela negação às Escrituras. Deixa eu demonstrar essas duas afirmações aqui para vocês. Vamos começar primeiro pela primeira.
é o resultado de um processo histórico marcado por influências extra-bíblicas. E aí a gente tem que começar lá atrás, no início da Idade Média, com o grande Agostinho de Hipona. Eu sugiro que você leia Agostinho de Hipona, você leia Confissões, leia A Cidade de Deus. São leituras que nos enriquecem muito. Mas você tem que ler com ressalvas, você tem que ler com cuidado, você tem que ler com crítica. Por quê? Porque Agostinho de Hipona, ele foi profundamente influenciado pela filosofia grega. Antes do seu pastorado, antes da sua formação teológica, ele estudou filosofia. Estudando filosofia, ele foi profundamente influenciado, especialmente por Cícero. Cícero foi um dos caras mais conhecidos. Sabe em que área? Retórica. É interessante porque ele menciona, Agostinho menciona Cícero muito nas suas obras, e ele diz o seguinte, citando Cícero: a sabedoria sem eloquência foi pouco útil às cidades, mas a eloquência sem sabedoria foi frequentemente bastante nociva e nunca útil. Ou seja, ele afirma abertamente que a sabedoria, portanto, as escrituras, ela está acima da retórica, da eloquência. Legal, estamos juntos. Mas Agostinho ele vai além, ok? Ele mergulha profundamente em Cícero, de maneira a ensinar os seus alunos a retórica grega. E aí Agostinho ele propõe 3 estilos de sermão. Existe o sermão simples, o sermão temperado e o sermão sublime. O que é o sermão simples? O sermão simples são aqueles sermões que falam sobre um tema que tem a ver com dinheiro, questão de finanças, economia, tá. O sermão temperado são aqueles sermões temáticos que falam a respeito de política, na época Roma. E o sermão sublime, aí sim, são aqueles sermões que falam sobre temas das Escrituras. Mas você pode pregar qualquer forma desses sermões. O simples, o temperado ou o sublime. Depois de Agostinho, nós vamos para a escolástica, especialmente Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um dos gigantes da teologia da Idade Média. Toda a teologia católica é fundamentada em Tomás de Aquino. Ok? Toda a teologia católica é tomista. E o que foi o escolasticismo? O escolasticismo foi a tentativa de adaptar a teologia cristã com a filosofia grega. Veja, Agostinho já começou lá no século V, quarto e quinto, já teve uma tentativa dessa. Já começou, já deu o pontapé inicial. Agora Tomás de Aquino vai desenvolver isso, né? E aí, no seu mais conhecido livro, né, Suma Teológica, esse livro aqui, ele vai ensinar, então, teologia, e dentro da teologia ele vai ensinar pregação. E ensinando pregação, ele vai dizer o seguinte, que a pregação ela deve ter uma abordagem proposicional. Ou seja, primeiro, nomeie o ponto ou tese no início, dividam-o em menores proposições didáticas para análise. Como é que você faz isso? Ele dá um exemplo. Mateus 8. Aqui está um sermão de Tomás de Aquino. O título do sermão: O Navio Místico. Vou pregar hoje à noite lá na igreja. Os irmãos nem vão. Mateus 8, para você lembrar, é a narrativa em que Jesus ele entra no barco com os seus discípulos e o barco começa a naufragar, tá?
Então, olha a pregação dele. 4 coisas que devem ser consideradas nesse texto. Primeiro, a entrada de Cristo e seus discípulos em um navio, a grande tempestade do mar, a oração dos discípulos, a obediência da tempestade ao comando de Cristo. Joia, estamos juntos? É isso aí. Ele está observando literalmente a narrativa. O problema é o desenvolvimento, como é que ele faz depois, né? Vamos lá, aí ele coloca, moralmente, aprendemos 4 coisas. Primeiro, entrar na santidade da vida. Entrar no barquinho é entrar na santidade da vida. Que tentações virão depois que entramos? Precisamos prestar atenção nisso. Nessas tentações, clame ao Senhor. Procure por calma, de acordo com a vontade dEle. Amém? A pregação dele deixa qualquer Edir Macedo de queixo caído. A pergunta é, de onde ele tirou isso? Aí ele continua. Olha só. Qual que é o material lá do naufrágio, do barquinho, aliás? A madeira representa retidão, o ferro, força, o carvalho, pelo qual vazamentos são interrompidos, temperança, e o campo, a caridade. A forma, a pequenez no começo representa pesar pelo pecado, a largura do meio, esperança de alegria eterna, a altura da popa, medo do castigo eterno, estreitamento da quilha, humildade. Os usos, transportar homens pelo mar, em santidade nós vamos para o céu. Para transportar mercadorias, na santidade realizamos boas obras. Fazer guerra, em santidade lutamos contra os demônios. De onde essa pessoinha, tirou, de onde ele tirou isso? É da criatividade. Só tem um probleminha. O Senhor não nos chamou para ser, quando se trata de pregação, o Senhor não nos chamou para sermos criativos. O Senhor nos chamou para sermos fiéis. Né? Então, é isso aí. Vocês viram o amém da minha igreja, gente? Estamos num processo de pentecostalização. Daqui a pouco, eles estão falando glória. Vocês vão ver. Algumas coisas a partir disso. Primeiro, não temos a liberdade de manusear as Escrituras como achamos por bem, assim como não podemos interpretá-la como queremos. Nós não temos a liberdade de fazer isso. O púlpito é a expressão do nosso coração. Se nós não pregamos de acordo com as Escrituras, é porque o nosso coração está distante das Escrituras. E a educação teológica da igreja é determinada pelo púlpito. É o púlpito que dá o norte teológico da igreja. Se as igrejas elas estão bagunçadas como estão, de quem é a responsabilidade? Do púlpito. Infelizmente. Né? Muito bem. Agora, graças a Deus, Deus levantou os seus homens na história. Nós temos a reforma protestante, né? E na reforma protestante veio o brado sola escritura, não é? Nesse contexto de toda a Idade Média, de desvio da igreja, então vem homens de Deus e dizem, não gente, nós precisamos retornar às Escrituras. Um deles foi Martinho Lutero, e ele vai dizer exatamente isso aqui, olha só, nem a igreja, nem o Papa pode estabelecer artigos de fé, eles devem vir das Escrituras. Olha só, em um contexto em que a igreja dizia, nós somos a autoridade, inclusive para interpretar as Escrituras, então, se colocando acima das Escrituras, então vêm os reformadores e dizem, não, a Escritura interpreta a Escritura. Sola Escritura, esse foi o brado deles. Não é? Olha o que Martinho Lutero disse na dieta de Worms, quando ele foi convocado para explicar sobre a sua teologia, diante da Igreja Católica. Ele diz o seguinte, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios,
pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude, amém. Posso ouvir um glória a Deus bem pentecostal? Aqui merece, né? Ele diz, a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Como nós precisamos de pastores dizendo isso hoje? Como nós precisamos de pastores vivendo isso hoje? A minha consciência é cativa à palavra de Deus, não é? Nós temos hoje pastores vivendo ao contrário, dizendo, a minha consciência é cativa à psicologia, a minha consciência é cativa à sociologia, a minha consciência é cativa ao meu filósofo preferido. Precisamos nos arrepender, precisamos voltar atrás e dizer, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não é por acaso que esse homem, Martinho Lutero, olha a prática da pregação. Lembra que eu falei para vocês que o púlpito é a expressão da nossa teologia? Pois é, olha a prática de Martinho Lutero em relação à pregação, gente. Pregou entre 4.000 a 10.000 vezes. Olha aí, pastor Ricardo. Pregava 4 vezes aos domingos. Eu estou pregando uma vez no domingo, já estou, né, pedindo arrego. Os comentários, os livros que chegaram para nós hoje, são comentários de Gênesis, Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreus, que nasceram de onde? Das pregações dele. Imagina, pastor Ricardo, que os nossos livros algum dia eles surjam das nossas pregações. As pregações dele, todas, sermões expositivos. Não foi à toa que a reforma protestante sacudiu toda a Europa. Aqui está um exemplo de pregação dele. Nosso tempo não vai ajudar para a gente ver, depois eu posso dar para vocês, mas é uma pregação expositiva. Então, 2 declarações. Primeiro, o sermão temático é o resultado de um processo histórico marcado por influências extrabíblicas. E segunda, é o resultado de um processo histórico marcado pela negação às Escrituras. Vamos lá para essa segunda afirmação, então. Aí chegamos na época do liberalismo teológico, século XIX. O liberalismo teológico, queridos, foi uma corrente teológica surgida na Alemanha do século XVIII e XIX, que negou a autoridade, a inspiração e a inerrância das Escrituras. Teólogos alemães desse momento negaram as Escrituras. E esses homens eram teólogos muito famosos, muito conhecidos, que formaram pastores. E essa teologia foi exportada para toda a Europa, chegou nos Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou ao Brasil. O que eles diziam? Teólogos como esse, Sandler, é esse nome mesmo, sem ler a Bíblia. Por isso que ele vai fazer essas afirmações. Olha só, o cânon é apenas uma coleção de escritos recebidos pela igreja. A palavra de Deus e as Sagradas Escrituras não são a mesma coisa. A origem das Escrituras não é completamente divina, como se pode empreender dos erros científicos, históricos e geográficos, supostamente erros, né? Não conseguiu comprovar nenhum desses erros. Há discrepâncias, Antigo e Novo Testamento, tá, mostra uma, não conseguiu mostrar. Os ensinamentos da Bíblia devem ser considerados apenas moralmente. Bom, então, se o espiritual não é relevante, então o moral também não é. Reimaros, ele vai falar que todos os elementos miraculosos e sobrenaturais do Evangelho são invenções dos apóstolos, e etc. Gente como Lessing, ele vai dizer o seguinte: o cristianismo histórico pertencia a um estágio passado do desenvolvimento humano ou a um estágio inferior presente. Ele elabora sua teologia a partir do filósofo Hegel, né, a dialética de Hegel.
E aí, nessa época, surgem as biografias de Jesus. Interessante. Eles dizem que os evangelhos não são confiáveis, aí eles escrevem uma biografia de Jesus que eles acham que deve ser confiável. Ou seja, é tipo assim, confia em mim, não confia em Paulo não, não confia em João não, não confia em Marcos não, confia em mim. Imagina só, né? Essas são as biografias. Até combinar em caras como esse aqui, gente, Adolf von Harnack, alemão. Ele vai dizer assim, afinal de contas, depois de tudo isso, o que é o cristianismo? O cristianismo é a religião relacional. Deus é nosso Pai, é o Pai de todos, é a irmandade da humanidade, é o valor infinito da alma. Eles reduziram o cristianismo a uma religião moralista apenas. É um código moral de relacionamento. Eles negaram a divindade de Jesus, negaram a ressurreição de Cristo e reduziram o cristianismo a, então, esse código moral. E aí, o que acontece? Isso eu estou falando, gente, final do século XIX, início do século XX. O que acontece no final do século XX? Com os pastores sendo influenciados por essa teologia? Tem uma pesquisa, ela foi feita nos Estados Unidos, por Jeffrey Hayden, e ele faz essa pesquisa para pastores, e ele promete sigilo para os pastores. Olha só, a pesquisa pergunta o seguinte, essa pesquisa foi feita na década de 90, e ele pesquisou quase 7.500 pastores, de diversas denominações históricas. A primeira pergunta, a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus? O que você acha? Amém? Olha o que esses pastores responderam. 67% dos americanos, dos batistas do norte, disseram não. 82% dos presbiterianos do norte disseram não. 87% dos pastores metodistas disseram não. 95% dos episcopais não. Jesus nasceu de uma virgem? Batistas do norte, 34% não. Episcopais, 44% não. Presbiterianos, 49% não. Metodistas, 60% não. Luteranos, 19% não. Jesus é o Filho de Deus? 80% dos ministros da Igreja Batista disseram não. Os episcopais, presbiteriana, metodista e luterana. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Você acredita na ressurreição física de Jesus? 13% dos pastores luteranos disseram não, 30% dos presbiterianos não, 33% da batista americana não, 35% dos episcopais não e 51% dos metodistas não. Isso é um escândalo. Esse é o estrago que a teologia liberal fez e tem feito nos pastores das igrejas históricas por todo o mundo. E aí, o que acontece com a pregação? Vamos lá, se coloca no meu lugar. Você é um pastor, certo? E você vai pregar. Você tem que pregar todo domingo na sua igreja. Mas você não acredita na Bíblia. Você vai pregar o quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo do que é pregado. Isso aqui são pregações do século XIX, influenciadas pela teologia liberal. Olha só, título: O perigo de ser sepultado vivo, um sermão para o domingo de ressurreição. Detalhe, não acreditam na ressurreição, né? Então, sei lá o que falaram lá. O temor aos fantasmas. A preferência da alimentação do gado no estábulo, a prática de alimentá-los no campo. A bênção inefável do cultivo da batata.
Esse aqui, eu e o pastor Ricardo, a gente pregaria o valor do café como bebida. Hoje à noite, venha, essa é a pregação. O valor do café como bebida. A importância da vacinação contra a varíola. É isso que os púlpitos liberais estão pregando. Isso é século XIX. É só você adaptar para os púlpitos dos nossos dias. E você vai ver o que está acontecendo hoje. Eu gosto do McCann, quando ele escreve o seguinte: cansado pelo conflito com o mundo, alguém vai à igreja em busca de descanso para a alma. Mas o que encontra lá? Muito comumente só é possível encontrar o mesmo tumulto do mundo. O pregador se coloca à frente, não de um lugar secreto de meditação e poder, não com a autoridade da palavra de Deus permeando sua mensagem, não com a sabedoria humana sendo colocada de lado pela glória da cruz, mas com opiniões humanas sobre os problemas sociais do mundo, ou soluções fáceis para o vasto problema do pecado. Infelizmente é isso que tem acontecido em vários púlpitos do nosso Brasil. E essa forma tem sido ensinada largamente nos nossos seminários. Deixa eu citar só um livro que tem sido ensinado nos nossos dias. Eu vou guardar aqui o autor desse livro. Mas o livro é Homilética, da pesquisa ao púlpito. Ele é ensinado, inclusive, nos seminários batistas do nosso país, né? E ele vai trazer o seguinte, olha o que ele traz nesse livro. A pregação bíblica tem seu começo em uma ideia significativa para o pregador. E ele cita até um dos livros que eu mencionei lá no início, John Broadus. Declarou que o sermão pode não ter um texto bíblico. Olha só o que ele disse. Um sermão pode até não ter um texto bíblico, mas tem que necessariamente ter um assunto. O que Broadus chamou de assunto é a ideia a ser pregada. Ele está dizendo, gente, pregar um texto da Bíblia não é tão importante assim não. O importante mesmo é o tema. Né? E aí então ele vai dizer, pregando a toda hora, em todo lugar. O que pregar finalmente? O que a gente deve pregar, pastor Ricardo? Né? Então ele vai trazer algumas sugestões. Olha só, primeira sugestão dele. Olha a Bíblia. Legal, né? É uma boa sugestão. Mas não fica só nisso. Além da Bíblia, a gente pode pregar o que mais? Fatos do dia a dia, experiências, necessidades do povo, outros sermões. Sugestão do ouvinte, pastor, você podia pregar sobre o café? Pastor, você podia pregar sobre a economia do Brasil? Então, preste atenção nessas sugestões e você prega, né? Séries de sermões, etc. Nesse livro, Aventuras de um Pregador Iniciante. O que é que... cadê os seminaristas aqui? Né? Aí. Sugestão para vocês, então. Como você deve fazer? Olha lá. Considere as necessidades dos ouvintes. Defina em oração. Opa, bem crente, né? A ideia a ser pregada, o tema. Depois, escolha um texto bíblico para basear o sermão. Isso aqui é mais crente, né? Mas não menos errado, né? A ordem simplesmente tem que inverter. Primeiro é o texto. Aqui. Primeiro é o texto. E a partir do texto é que eu vou trazer para os meus ouvintes, né? Voltando lá para aquele outro livro, Como Cultivar Ideias Sermônicas. Então, ideias para pregar. Anota aí. Como que você faz? Agenda, computador, arquivos e fichas, cadernos.
e etc. Você vai anotando o que vai surgindo na sua igreja, na sua mente. Em algum momento você vai pregar na sua igreja. Imagina, então, os seminaristas como eles estão saindo desses seminários, né? Müller, quem eu citei no início, reitor lá do Seminário Batista do Sul, ele diz o seguinte, se contrapondo a esse tipo de pensamento, ele diz: muitos pregadores ignoram ou menosprezam vastas seções da Escritura, focalizando em seu lugar textos que são mais agradáveis, convenientes e não confrontadores à mente moderna. Isso é uma forma de negligência e mau exercício da função pastoral, que é corrigido somente por uma aceitação ampla da Bíblia, toda a Bíblia, como a palavra de Deus, inspirada, inerrante e autoritativa. Amém. É exatamente isso. Queridos, a partir de tudo isso que eu mencionei para vocês, eu gostaria de dar algumas dicas para os irmãos. Talvez você esteja pensando, tá, pastor, mas eu não sou pastor, eu não pretendo ser, eu não sei nem por que eu estou ouvindo isso. Mas, meu querido, toda a igreja, não só o pastor, toda a igreja tem responsabilidade com a pregação. Se você não sabe, o seu pastor, ele só sobe ao púlpito por causa do seu apoio, porque a igreja está dizendo, nós queremos ouvi-lo. Então, existe uma responsabilidade sua em relação ao que está sendo pregado. Então, primeira coisa, algumas dicas. Creia que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não somente aquelas partes que deixam você encorajado, para cima, animado. Não, mas aquelas partes também que confrontam você. Eu estou expondo juízes lá na igreja, e está sendo bem interessante, não é? Porque nós estamos passando por textos em Juízes que, pode ter certeza, se não fosse pela pregação expositiva, eu não pregaria aquele texto. Por quê? Porque é desconfortável. E nem chegamos nas piores partes de Juízes. Vamos chegar ainda naquelas partes lá de guerra civil, de esquartejamento. Né? São textos que os pastores, muitos pastores, infelizmente, pulam, e as pessoas passam 40, 50 anos na igreja nunca tendo ouvido falar desses textos das Escrituras. Né? Então, nós somos chamados a crer que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e não somente o que a gente gosta. Creia que a Bíblia é autoridade. O que isso significa? Significa que, se você acha uma coisa e a Bíblia diz outra, com quem que você fica? É fácil responder, né? É fácil responder, mas na prática não é tão fácil. Normalmente a gente fica com a nossa opinião, a gente relativiza, a gente flexibiliza, a gente dá um jeito, não, isso aqui é a interpretação do pastor. Né? O nosso hábito é ir contra as Escrituras. Não, creia, é questão de fé mesmo. Né? Tenha a expectativa que Deus irá falar. Peça ao Senhor o desejo de ouvi-lo. Queridos, ouvir a palavra de Deus não é natural. O homem natural não quer ouvir a palavra de Deus. O homem natural quer ficar em casa assistindo Netflix. Então peça ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, me dá fome por tua palavra, me dá fome por ouvir a tua palavra. Peça isso ao Senhor. Saiba que ouvir é um ato de culto. Já pensou nisso? Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra de Deus está encontrando em nosso coração um solo fértil, isso é um ato de culto.
Um ato de culto ao Senhor. Em sexto lugar, faça suas anotações. Né? Não fique passivamente ouvindo o pastor Nelson ou o pastor Ricardo, assim. Aí, nesse momento, 50 minutos, você está em Nárnia. Gente, e não é só você não, tá? Sou eu também. A gente faz assim, é do ser humano. Aí a gente está pensando na conta que tem que pagar na segunda-feira, na bronca que a mulher deu na gente para a gente poder vir na igreja, né? A gente está pensando em 1001 coisas. E estamos lá. Então, a anotação, ela ajuda a gente a prender a nossa mente, né? Nos ajuda a manter a nossa mente no foco, né? Então, compre um caderninho, compre uma caneta, lápis, e traz a mochila para a igreja, né? Venha para a igreja preparado para esse tempo. E isso vai te ajudar durante a semana e mais à frente a lembrar-se daquilo que você ouviu, ok? Alegre-se com a palavra. A palavra de Deus, ela traz alegria. Salmo 19, a nossa alma. Então, alegre-se com ela. Escute regularmente. Sim, a gente tem que escutar. Você come quantas vezes? Uma vez por mês? Você come todo dia, né? De preferência, mais de 3 vezes, né? A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos estar regularmente nos alimentando com ela, né? Alguém estava me criticando por conta da pregação expositiva e ele falou: pastor, você quer saber como que é errada a pregação expositiva? Pastor Ricardo, essa pessoa foi interessante. Aí, tá, diga aí, eu aceito o desafio. Tá, então me responde. O que é que você pregou domingo passado? Eu não lembro. Se você não lembra do que você pregou no domingo passado, por que você acha que é importante para você e para a sua igreja? Eu falei, rapaz, é mesmo, verdade. Responde para mim. O que você comeu no almoço do domingo passado? Não lembro. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Você só está aqui porque você comeu. Você só está aqui porque você comeu. A palavra de Deus, ela não é só cognitivo. Não é só questão de memória. É questão de transformação da nossa vida. É questão de fortalecimento. É questão de alimentação da alma, do espírito, tá? Então, sim, escute regularmente, faça o que a Bíblia diz, pratique a palavra de Deus, não seja um ouvinte esquecido, né? E por último, seja um encorajador do pastor expositivo. Se você tem um pastor na sua igreja que é um pastor expositivo, dê glória a Deus. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração, a maior parte das igrejas evangélicas no Brasil não tem um púlpito expositivo. E as igrejas estão indo rumo à apostasia de passos largos. Então, se você tem um pastor expositivo, como eu sei que os irmãos aqui do Redentor têm, dê glória a Deus pela vida dele. E seja um encorajador. E quando eu falo encorajador, gente, eu não estou falando só o tapinha nas costas lá no final do culto, não. Eu estou dizendo que o pastor expositivo, ele é alvo específico da ação de Satanás para tirá-lo do púlpito. Porque Satanás sabe que a igreja sem um púlpito expositivo, ela vai fazer parte de todas as outras igrejas que vão rumar para a apostasia. Então Satanás usa de inúmeros e diversos expedientes
para fazer com que esse pastor saia desse púlpito. E de novo, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade do púlpito tem a ver com a igreja. Então a igreja tem que ser aquela que diz: o pastor está no púlpito e nós queremos que ele continue. Pastor, continue a pregar a palavra. Pastor, doa quem doer. Aconteça o que acontecer, continue a pregar a palavra. Você faz parte desse grupo que tem encorajado o seu pastor? Ou você faz parte daquele grupo que tem dito: pastor, larga a mão disso. Pastor, prega outra coisa. A que grupo você pertence? O que você tem feito em relação ao que tem acontecido no púlpito e a partir do púlpito? Cada um de nós é responsável. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos dê cada vez mais um coração inclinado à sua palavra. Que o Senhor nos dê um coração de fato voltado ao coração dele, revelado nas Escrituras. E que, ainda que a pregação expositiva nos confronte, que nós não possamos nos fechar à palavra de Deus. Ao contrário, possamos dizer: amém, Senhor. Obrigado porque isso vem do teu coração. Transforma a minha vida. Sim.